Agora sim, agora eu vi. Bom, olha só, qual que é a ideia aqui? Sendo sempre direto como eu sou, a ideia dessa mesa é trazer pessoas que às vezes nem sempre serão muito conhecidas aí das mídias, mas que com certeza tem uma história para compartilhar com a gente. E essa história, muitas das vezes, é empreendedora, mas o convidado nem sabe ou se autodenomina um empreendedor. Então eu quero extrair desse convidado esse insight e deixar que ele conte para a gente a sua história e linkar com essa vida de empreendedorismo que, para mim, todo ser humano é empreendedor até o momento, ou ele não sabe ainda, né? Ele vai empreender em algum momento da vida. Tá certo? Estou aqui com Igor Bloomberg, é assim que fala mesmo, Igor? Bloomberg. Bom, Igor, prazer te receber aqui na nossa casa. Veio dos Estados Unidos, cara. Um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto, né? Fez uma ponte ali no Rio. Na verdade, você é do Rio, não é isso? Sim, sou do Rio de Janeiro. Bacana. E aí, Igor? Cara, aqui a ideia é ser direto ao ponto. Então, quem que é o Igor Bloomberg? Que sobrenome que é isso? Tem a ver com o Bloomberg lá? Não tem. Meu avô pegou na via errada. Então, fugindo da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, a gente veio parar no Brasil e não em Nova York. Então, entendi. Bloomberg é só com U. Mas é verdade? É com U? Parece. Não são dois O's, é só o Bloomberg com U. Tá certo. Conta aí, Igor. Quem é? Qual é a sua história? Onde você já é um cara empreendedor, porque eu já te conheço. Mas você sempre se considerou empreendedor? Como é que foi isso? Não, eu estudei engenharia de computação, me formei em engenharia de computação. Sempre gostei da área de negócios, não da computação só pela programação, mas a interseção entre computação e negócios. Entendi. E aí, durante a faculdade, eu fiz uma extensão em empreendedorismo. Então, pegava as eletivas todas na área de business e negócio. E, durante a faculdade, eu criei um site com 2 amigos de avaliação de professores, Carrasco Mamata, que não está mais online. Mas a gente... Peraí, como é que é? Carrasco Mamata. Carrasco Mamata? .com.br. E aí, a gente lançou ele numa terça-feira. Quarta-feira, ele tinha 10 mil usuários. No dia daquele Flamengo e Santos, que foi 5-4. A gente estava no bar vendo o jogo, bateu 10 mil usuários, 24 horas de lançamento. Peraí, aquele Flamengo do Neymar e Ronaldinho? Do Neymar e Ronaldinho, exatamente. Então, isso é 2013, se eu não me engano, 2011. Tá. E aí, a gente... Peraí, então... vocês lançaram o site na terça-feira. Quarta-feira tinham 10 mil usuários ativos na plataforma. Como assim? Não, peraí. Mas como que foi esse lançamento? Sim, então, porque eram amigos de faculdade... O site de avaliação de professores. Então, a gente tinha a base de dados das universidades do Rio e a gente deixava que qualquer um cadastrasse seu professor e você podia avaliar o professor como Carrasco ou Mamata. Então, o fulano da aula de cálculo 4 é Carrasco, aquele ali da aula de cálculo 2 é Mamata. Entendi. Mas esse lançamento foi para a base de alunos? Entre os nossos amigos. Só que, na época, o Facebook tinha menos controle do algoritmo. Então, a gente conseguiu... Uma estratégia que a gente usou, que hoje é impossível, quando você entrava na plataforma, você dava autorização para a gente publicar por você na sua timeline. Acho que nem era timeline o nome ainda. E a gente publicava, então, o Igor e mais 2 amigos estão no Carrasco Mamata avaliando seus professores. Entendi. E aí o Ramiro clicava e entrava e automaticamente publicava. O Ramiro e mais 5 amigos estão no Carrasco Mamata. E aí o amigo do Ramiro, quando entrava, já tinha 20 amigos. Então, a timeline do Facebook aquela noite foi um spam de Carrasco Mamata, 20, 30, 50, até que chegava pessoas com 80, 100, 200 amigos no Carrasco Mamata. E aí a gente conseguiu era atualizar a página e mais 500 usuários, mais 200 usuários. Foi realmente... Vocês contornaram o algoritmo ali. Ele não era proibido, você pedia permissão. Então, você na integração com o Facebook, você podia pedir uma permissão para postar automático. E aí você definia a mensagem, não era que abria uma janelinha, o usuário tinha que clicar, era 100% via código.
Na verdade, a gente avisava que ia fazer, mas em nenhum momento o usuário via que isso estava acontecendo, né? Ele não tinha que clicar publicar. Ele fazia login na plataforma e automaticamente ia para a timeline. E aí foi uma maluquice. Foi mídia ligando. Será que o Carrasco com a Mata é o novo Facebook? Porque tem muito... parecido assim, Sim. né, com o início do Facebook, né? Foi um crescimento exponencial. A gente deu entrevista para a CBN, a gente foi capa Globo.com, o Globo impresso. Então, assim, fez um barulho bem legal. A gente atingiu públicos que a gente não imaginava. Então, por algum motivo, a UFSCar, que é a Federal de São Carlos, ela, depois da PUC do Rio e da UFRJ, era a maior faculdade da plataforma. Então, ninguém que a gente conhece é de São Carlos. Vocês não conheciam ninguém? Não conhece ninguém. E até hoje, por acaso, encontro alguém de São Carlos, fala do Carrasco com a Mata, e o pessoal lembra. Caraca, eu lembro disso, porque em 2011, 2012 estava na faculdade, e realmente a faculdade abraçou o projeto e todo mundo usou muito. A gente nunca monetizou o produto. Então, a gente, ou por incapacidade nossa, ou por estratégia, então cada um decide como quer contar a história. Mas a gente decidiu deixar o produto sem propaganda, sem monetização, e só realmente como uma plataforma que pertenciam aos alunos. Tá. Então vamos dizer, quando você fala a gente, os fundadores eram quantos? 3 sócios, eu e mais sócios. 2. Tá. E a gente trouxe mais um co-founder um pouquinho depois para cuidar do relançamento. Então, 6 meses depois, a gente já com 100 mil usuários na plataforma, a gente fez uma versão 2, que é além de Carrasco... 100 mil usuários. A gente tinha em 6 meses. A gente tinha outras votações. Então, você dizia, passa trabalho, não passa, é fácil de colar, não é, se importa com prova ou só dá 10. Tinham 5 critérios também, sempre objetivo. A gente não queria dar estrelinha, não queria dar... Então, essa até uma das coisas que a gente fala numa das entrevistas é que a gente não queria esse 3.5. Cara, ou o cara é Carrasco ou ele é uma mata. Entendi, não tem meio tempo. E ajudava na matrícula, isso que é muito legal. Então, cada faculdade trata isso de uma forma, mas na PUC você tem muita liberdade, na PUC do Rio, para montar suas aulas, o cronograma, com que professor. E realmente saber quem era o professor era uma dor que a gente tinha, mas talvez não tenha se provado um business, né? Porque a gente nunca monetizou. Logo depois, acho que 6 meses depois da gente lançar, o pessoal que estudou com a gente, principalmente lá comigo, lançou o Passei Direto, que agora o UOL comprou. Passeio Direto? Passeidireto.com, inclusive fez propaganda no Big Brother. Eu fiquei assim, super feliz de ver. E foi na mesma época? Foi 6 meses depois. Nada assim, a gente não tinha nenhum relacionamento comercial, mas assim, sabia quem era, porque estava na mesma faculdade. E um pessoal que mandou muito bem, que acreditou nesse business, mas não do jeito que a gente estava olhando, pela diversão, mas encarou desde o começo como um negócio, foram atrás de investimento, se organizaram, acho que o Grupo Xangô foi um dos primeiros que investiu, e eles estruturaram o negócio e cresceram, enfim, agora tiveram um exit, ninguém sabe os termos, mas aparentemente é muito bom para os fundadores, e eles hoje estão dentro do UOL, cuidando desse tipo UOL EdTech, que é a parte de educação e tecnologia do UOL. Então, assim, é bem legal ver que a gente tinha alguma coisa, né? Por mais que a gente não tenha acreditado como business, ajudou cada um dos sócios como carreira. Então, na hora de fazer entrevista, o que você já fez no meio da faculdade, a gente já tinha alguma coisa para falar. E uma dúvida, Igor. Como é que é? Carrasco com a Mata. Carrasco com a Mata. E os professores, o que eles falavam Então, a disso? gente desligou a plataforma 4, 5 anos atrás por causa disso. Porque não era um business. Então ela rodou, ela rodou uns 6, 7 anos, só que estava cada um já na sua carreira, então eu e um outro sócio, cada um foi para as suas empresas, e o outro saiu do Brasil para o Twitter, depois Facebook, então não era mais legal para a gente, em nenhum dos casos, ficar tomando processo de professor, notificação. Assim, então peraí. Não, teve notificação, teve. Não gostei acho que é ofensa. Deve ser os carrascos. Né? Então, essa discussão, não necessariamente, né? A gente não é ruim, não é bom ou ruim você ser nem carrasco nem mamata, né? Porque são palavras que fazem muito sentido no Rio, a gente descobriu depois que talvez elas não façam tanto sentido para uma audiência Brasil. Entendi. O que significa isso, mas no Rio é bem claro. O que o professor... um ponto e outro. E o mamata não é pejorativo. Mas o professor, cara, que ele vai chegar ali, ele vai te dar a aula. Ele não está se importando muito com a nota no final. Acho que o nosso objetivo era esse.
E tem gente que só quer para a faculdade para passar. Então e assim, a interface assim, era muito amigável. A gente tinha um carrascômetro, que era tipo um medidor de combustível, então, de vazio para cheio. Então, ele ia do Carrasco à Mamata. Então, a gente tinha um percentual de acordo com quantos votos tem de cada lado. E era muito simples. Você entrava, já estava logado, tinha uma busca, meio que aquela busca infinita que você vai buscando e ranqueia de acordo com a quantidade de voto. 2 botões, Carrasco à Mamata, e as recomendações. Então, quem votou, em vez de quem comprou também comprou aquele, quem votou nesse professor também votou naqueles. Entendi. Então, a gente conseguia manter o usuário algum tempo dentro da plataforma, indo de professor em professor, votando. E depois... Então, a gente tinha 2 picos, né? O momento de montar a matrícula, onde o usuário precisava consultar, e o final do período, onde ele ia avaliar os professores. Então, eram 2 picos de acesso muito fortes. A gente, em, não sei, setembro, outubro, era muito fraco. Chegava a época de matrícula, metade dos acessos do ano eram em um mês. Então, era um produto muito sazonal, que a gente não soube monetizar, mas também a gente não buscou... Porque eu estou pensando, 100K de usuários em 6 meses? Nenhuma empresa procurou vocês, assim? O pessoal, a gente chegou a conversar na época, a gente sentou pelo menos com um fundo para vamos fazer. Só que eles queriam, o que faz todo sentido, eles queriam a gente. Então, assim, legal, vem aqui e vocês vão vir e vão trabalhar nisso. E a gente já estava cada um no seu negócio. Então, nunca foi a primeira prioridade de nenhum de nós. Entendi. E a gente era uma brincadeira, né? Era um projeto paralelo, um negócio para se divertir, que a gente bancou no final, assim, óbvio que não era caro, mas assim, a gente ficou pagando servidor, a gente não fazia, não precisava de anúncio. O negócio era super viral dentro. Acho que hoje talvez fosse muito difícil, porque os mecanismos de divulgação do Facebook não deixariam ele chegar no volume que chegou. Mas a gente assim, não tinha custo de aquisição de clientes, não tinha nada disso. Era realmente por diversão. Orgânico, e essa abertura de porta, essa primeira experiência com a internet, com o usuário, ela ajudou individualmente cada um de nós no seu caminho. No caminho. Então, assim, eu sou muito grato ao Carrasco à Mamata por assim, muita porta que abriu, muita experiência de internet, de ter que aguentar a porrada de tráfego, de ter coisas que eu vim a usar depois. Por conta disso, né? Desse projeto, né? Exatamente. E eu acredito que até hoje você deve usar algum ensinamento, né? Bom, com certeza. Assim, até hoje eu tenho acesso ao código, né? Que eu fiz lá atrás. É uma barbaridade hoje, né? Mas o primeiro tem que sair de algum jeito, né? Sim. Então, mas assim, como é que a gente aguenta 10, 20 mil usuários simultâneos com um banco naquela época, que não tinha ferramenta que tem hoje. Hoje... quando a gente fez a versão 3, foi alguns anos depois já, eu reescrevi o sistema inteiro, que demorou 6 meses a primeira versão, em uma semana. Porque ele é muito simples. Hoje, talvez eu faça... Se a gente abrir aqui no final do podcast, está pronto. Porque você tem o login do usuário, você tem o voto, e o professor não é muito complexo. Hoje seria muito mais difícil de escalar, porque não teria as ferramentas de viralização tão acessíveis. Muita gente, e a gente não soube explorar do ponto de vista financeiro, mas muita gente que pegou o Facebook lá 2010, 2011 para vender produto, imagina essa viralização que a gente teve, mas na venda de produto. Então, assim, o Facebook foi uma máquina de imprimir dinheiro por muito tempo. O anúncio era muito barato. Então, o Facebook estava aprendendo também a monetizar a própria plataforma. Ficaram muito tempo sem entregar resultado para os acionistas. Então, foi uma terra de ninguém, mas... Exatamente, terra de ninguém. Então, quem muita soube gente usar, aproveitou ali atrás. E aí a gente viu o boom das plataformas de compra coletiva. Eu participei, eu fui da operação do Clicom, compra coletiva. 2010 a 2013, cara. O canal de aquisição principal era Facebook. Não, e um custo de aquisição muito baixo, que hoje a conta não fecha. Hoje, o custo, você não compra o usuário. O usuário você não pode mais comprar e descartar ele, né? Você tem que ter um lifetime value dele e reutilizar o usuário várias vezes, porque senão essa conta na primeira venda não vai. Era assim, você tirava o dinheiro na primeira, vende de novo. Então, compra outro usuário depois. Era volume de usuário, não vender várias vezes pro ninguém, usuário. Acho que
pouca gente falava em churn, sei lá, em recorrência. Os termos eram até outros, né? Com certeza. Até para a galera que está assistindo a gente aqui, a gente vai falar alguns termos aqui, LTV, né? Sim. Então, mas é o tempo de vida que o seu cliente fica na sua empresa, né? Pô, legal demais, Igor. Então, assim, eu acredito que esse case também, assim, já entrando aqui, depois desse case, você falou que você já estava trabalhando, você já tinha um outro emprego, é isso? Eu trabalhei, estagiei, fiz laboratório da faculdade, fui um pouco no mercado financeiro, não fiz nada tipo, significativo, assim, de longo, não fiquei anos em nada, até que eu estava com esse projeto, ia no laboratório da faculdade, e a Dimona me chamou a Dimona assinou um contrato de licenciamento com o Rock in Rio e me chamaram para cuidar do online. Então, peraí. Quem é Dimona? Dimona é a empresa que hoje eu sou responsável pela área de tecnologia. Tá. A empresa da minha família, meu avô fundou em 1967. Então, ele que pegou o navio errado, saiu da Polônia, fugiu da guerra. Não, mas isso é verdade mesmo? Assim, o navio errado é piada, mas assim, ele veio para o Brasil, mas quem fugiu da guerra podia, assim, tinham opções, podia ter ido para Israel, podia ter ido para os Estados Unidos, muita gente foi para a América Latina, então os judeus depois da Segunda Guerra Mundial se espalharam pelo mundo, e aí a gente veio para o Brasil, a gente é ótimo, né? Meu avô veio para o Brasil. Mas você estava lá? Por consequência. E direto para o Rio? Para o Rio de Janeiro, veio atrás de família, não conhecia, por acaso encontrou uma carta, tinha um primo aqui, encontrou a mãe e veio. Então, assim, uma coisa realmente por coincidência. Começou a vida muito lá de baixo, não falava português direito, acho que não falava português. Então, foi vendendo de porta a porta, foi sendo representante. E aí casa com a minha avó e monta a primeira loja de tudo. Loja no centro do Rio de Janeiro de roupa, de pijama, de roupa íntima. E já era Dimona? Não, era Blumtec. Blumtec? É Bloomberg Tecidos. Que era... é o CNPJ que tem até hoje. Então, 1967 é esse primeiro CNPJ que ele está aberto até hoje. Blumtec Modas Limitadas é uma das empresas do grupo. 1950. O ano passa, né? A gente tem que atualizar. Então, acho que já dá 56 anos. E essa loja existe ainda? Nesse endereço, não. Mas o CNPJ existe. É uma das empresas do grupo hoje. Então, legal. E aí... Então, aí a história da Dimona... Então, começa lá. Começa 67. Lá, loja... Meu pai e meu tio entram no negócio, meu tio e meu pai, na ordem cronológica. Então, eles... E aí, mais ou menos nos anos 80, começam a entrar na área de estamparia. Porque eles faziam muita venda, muita representação, muito como distribuidor de Sulfabril, Hering, comprar camisa lisa e vender. Isso só no Rio? No Rio. Tá. E aí, muitas vezes o cliente vinha, deixava um cheque, levava o produto, o cliente estampava em algum outro lugar e fazia, sei lá, um erro na impressão, o cliente dele não pagava e o cheque voltava. E aí começaram... Não, calma aí, tem um mercado aqui que é o mercado de personalização. E aí, anos 80, montou a primeira estamparia. Começaram a personalizar a camiseta. E aí, o negócio mudou de ser um distribuidor para realmente fazer a parte de impressão. Entendi. A terceira geração vem anos depois, tem que crescer, estudar. Eu tô pensando aqui, cara, porque, 67... 67, 80, então meu pai e meu tio até hoje estão no negócio. É mais então ou menos o que a gente chama de pivô, né? Pivotaram, não assim... Não tinha esse termo na época, né? Então, mas sim, o negócio sempre foi muito dinâmico. E esse é um ponto que, para uma empresa de 55 anos, a gente se esforça muito nisso. Em não deixar, a gente não senta, a gente faz negócio dessa forma. Entendi. A gente vai sempre mudando. Construindo ali o caminho. Exatamente. E aí a terceira geração, primeiro com meu primo, Léo, ele entrou em 2008,
posso estar errado 1 ou 2 anos. Tá. Mas ele entrou com... E até esses anos 2000, aí sempre o foco estamparia. Foco estamparia, o foco no cliente de atacado. Então, na época, o Brasil ainda tinha camiseta em época de eleição. Então, a cada 2 anos, o volume de impressão era muito grande. Era assim, pedidos que hoje a gente nem se fala direito no Brasil. 50 mil camisetas, 100 mil camisetas. Tem uma reportagem do Globo de 94 ou 96, que meu pai está dando uma entrevista e a camisa era R$1 impressa para a campanha. 100 mil camisas e 100 mil reais. Tudo, dólar era 1 para 1, mas se a gente fizer hoje só no dólar seria 5, tem que ver quanto está o câmbio hoje, mas R$5. Não pago algodão hoje. O quilo do algodão que vai numa camiseta é mais caro do que isso. Então, assim, realmente mudou muito. E aí eu acho que 2008, época de um dos problemas que o Brasil teve aí de Congresso, o Congresso proíbe a distribuição de brinde nas campanhas políticas. E aí os partidos param de poder distribuir camiseta. Então hoje o partido quer comprar camiseta, ele compra para uniformizar a equipe que vai panfletar, enfim. Mas acabou a farra que era o cara comprar 30 mil camisetas e dar na praia, com o número para distribuir isso, uniformizava a praia inteira do Rio de Janeiro para fazer propaganda. Isso acabou. Tudo era de Mona. Tinha muita... era totalmente diferente, porque não tinha muito essa ideia de marca, de Mona, vamos estampar 100 mil camisetas, você não está preocupado com branding, né? Você está preocupado com entrega, com velocidade, com preço muito baixo. E aí acaba isso... E também é B2B, né? Então, um B2, nem sei a palavra, porque não é um business, né? É um B2P, né? Política, sei lá. E assim, a gente hoje, vendo tudo que aconteceu 15 anos depois, 20 anos depois de começar, a gente fica muito feliz desse mercado ter acabado. Entendi. Porque não era um mercado, não é um meio muito legal de estar. Então a gente fica bem de estar longe. Óbvio que época de eleição... Mas vocês tiveram que se reinventar, sim, né? Com certeza. Mas é óbvio que época de eleição o cara vai lá, o comitê vai lá, faz 100 camisetas para distribuir, mas outro não é mais nível, o que... Né? Você não faz a camisa mais para distribuir. E aí se reinventa de novo e começa a focar nos pedidos muito menores. Então começa a focar em pedidos do churrasco, da festa, do empreendedor, e aí... Mas nessa fase aí que vocês já estampavam... Como é que era a estrutura, assim, de maquinário, loja? Então, cada loja tinha o seu nome, não tinha, tipo, de Mona era o nome de uma das lojas, não era... Depois o que significa de Mona? É uma cidade em Israel que fala bem em português. Então, assim, existem palavras em hebraico que se a gente for tentar falar, você não vai conseguir Dimona, boa tarde, não vai sair em português. Então, Dimona é uma palavra que é possível de se falar em português sem... E é uma cidade... Herzliya, tipo, é uma palavra que você não vai colocar uma palavra que ninguém vai conseguir falar. E aí, eu acho que meu avô queria Verona. Então, queriam alguma cidade do mundo, queriam Verona, mas Verona já estava registrado e ficou Dimona. Enfim. E aí ficou. Legal. E aí, mas era o nome de uma das lojas. Então, tinha a Dimona, tinha a Blumtec e tinha a Beto Confecções. Eram 3 lojas, todas da família. Beto Confecções. E... Na época, era assim, o que hoje, às vezes, a gente até vê um concorrendo com o outro, mas faziam isso, mas sendo todos da mesma família. Mas a ideia era, enfim, não tinha essa unidade de marca. E aí, a terceira geração, o Léo, meu primo, quando entra no negócio, que ele traz um dos primeiros grandes projetos dele, a gente tem que dar um nome para a empresa, tem que ter a etiqueta na camisa, tem que ter uma unidade de marca, uma unidade de atendimento. Então, não é cada loja atender o e-mail do jeito que quiser. Então, a gente tem que centralizar isso. Não é o telefone tocar então, vamos centralizar o telefone, vamos centralizar o e-mail. E aí, aos poucos, essa unidade de marca começa a ser construída. 30 anos. Não, a empresa já tinha... 40 anos, né? 67, 2007. Por aí, quase 40. Quase a gente 40. Tá uns 15. Então... Começou essa nova... vamos botar uma unificação das lojas em um negócio só, em um business. E aí... Mas até então você ainda não estava? Não, em 2008 eu estava na faculdade, nem o Carrasco Mamata existia. Nem o Carrasco Mamata.
Tava curtindo a vida, um pouco mais fácil. Tava surfando. Não é pra mim. Você não gosta de praia, Só né? se fosse surfar web. Nossa, que piada horrorosa, mas assim, não é praia. Corte, não... temos corte, Arthur? Temos corte. Não, para. Vai ter que ter. Surfar é pro meu irmão, pra mim não. Não gosto de praia, não gosto de areia, não sei porquê. Deve ser por isso que você tá lá, né? Ponte Aérea. Aérea. Tô na Ponte Aérea, Rio Miami. A gente Miami. vai chegar lá. E aí, a gente... Então, essa unificação de marca, né, começa em 2008, 2009. 2011, a Edmona assina o primeiro contrato de licenciamento com o Rock in Rio. 2011. Então, não é um processo... você pegar o que o Léo começa, que ele traz de ideias em 2008, 2009, é essa unificação. Então, pela primeira vez, vamos trazer um sistema. Então, trouxemos a TOTUS para dentro, instalou o TOTUS. Então, foi um processo aí 2008, 2009, 2010. A gente junta as lojas, junta a marca. E aí, em 2011, mais com esse conceito, vamos assinar o contrato com o Rock in Rio. E aí... Entendi. Até então, vocês não... Essa parte de eventos... Fazia muito evento, mas fornecendo a camiseta. Tá. A gente nunca foi vender a camiseta assim, oficial do evento. Com esse licenciamento. Licenciar, né? Para colocar dentro da loja da Edmona. Isso não era muito comum. E até porque o Saara, que é onde todas as lojas ficavam no Saara, ele tem muito, e era hoje menos, mas ele era muito conhecido por pirataria, por camelódromo. Então, assim, como é que você vai botar um produto licenciado lá dentro? Na verdade, essa foi uma das estratégias com o Rock in Rio para combater a pirataria. Então, quando a gente licencia o produto, faz um produto oficial no preço do pirata, não tem por que o cliente comprar o produto pirata. E aí a gente passou a vender para o camelô. O camelô, em vez de produzir, ele vendia o produto... vinha e comprava o produto oficial. Então, a gente pode discutir se ele tinha o meio de venda, se ele tinha o alvará de licenciamento para vender como varejo, tá bom, isso ele não tinha, mas o produto era oficial. Era oficial. Então, quando vinha... vou pegar o produto... Não, calma aí, eu estou vendendo produto oficial. Então, Entendi. isso então, muda. Tornou um argumento forte, né, então, assim, na ponta. Tudo bem, o cara não pode vender no meio da rua, na frente do comércio de outra pessoa. Não tô defendendo isso, mas você acaba com a pirataria. Então, o dano pro Rock in Rio, o dano para a marca, isso a gente repetiu várias vezes em outros eventos, a gente mitigou dando pro pirata, o antigo pirata, o produto oficial. Pô, então, e isso foi uma ideia sua? Foi um projeto... O Rock in Rio foi uma iniciativa do Léo, quando ele... Assim, um cara, ele gosta muito do festival, gosta muito do evento, então, quando traz isso, quase como fã também, então, vamos tentar, e deu certo, o pessoal do Rock in Rio acreditou na gente, porque não era óbvio, então eles contam, eu ainda não estava, né, eu cheguei depois da assinatura do contrato, que chegou na primeira reunião, chegou no meio da loja, um monte de caixa, um monte de coisa, não vou entrar aí, como assim vou entrar aí, isso aqui é o Rock in Rio, só que, vamos, já estamos aqui... O Rock in Rio confiou e a entrega foi, assim, até hoje, a cada 2 anos a gente faz muito dos produtos oficiais. Em alguns anos a gente licencia e vende nas nossas lojas, em outros a gente fornece para as lojas deles, então é um relacionamento... Esse ano tem, né? Esse ano tem, o projeto está andando bem, as camisetas já estão sendo pilotadas e estamos, assim, legal, desde... Cara. Nossa, já agora, 6ª edição, 5ª edição... Desde 2011, talvez mais. Uma a cada 2 anos. Teve esse período agora, né, de pandemia. Então, acredito também que isso trouxe abertura para outros projetos. Abertura para outro projeto, uma cobrança de qualidade muito grande. Então, assim, o projeto trabalhar com marca de terceiro te coloca uma responsabilidade de qualidade, de consistência de cor, de que a gente não tinha. Você vai fazer 50 camisas para um, 50 camisas para outro. Se o tom do preto variar entre uma leve e outra, ninguém está comparando. Não tem problema, não mais. Se você está vendendo 30 mil camisas para o festival, o preto tem que ser preto. É marca, né, cara? Então muda, exatamente. Né? Então, assim, isso vem de 2011. Isso vem de um processo de fabricação que a gente foi melhorando. Mas acaba que essa inovação, vamos dizer assim, os outros clientes acabaram... Com certeza. A Quality, hoje, então, a Edmona tem 4 linhas principais de camiseta, Classic, Quality, Prime, Estonada. A Quality e a Estonada foram desenvolvidas pro Rock in Rio, praticamente. Começaram... já é um produto que a gente precisa de preço,
porque é um volume muito grande, mas é um produto que tem que ser muito bom. Então, algodão penteado, uma costura reforçada, é uma malharia muito boa, uma das grandes do Brasil. Então, assim, a gente precisa entregar qualidade com preço. E a Prime, que é nesse intervalo que eu não comentei, ela veio também de um outro projeto, que foi, em 2013, a loja online do Porta dos Fundos. Então, a gente... Mas peraí, aí você já estava ou... Já estava. Já estava? Em 2011 eu entrei. Você entrou. E-commerce do Antes Rock in do Porta Rio. dos Fundos. E-commerce do Rock in Rio. E-commerce, E, então, era um projeto das nossas camisas licenciadas. Então, não era um projeto do Rock in Rio. A gente não estava operando a loja oficial do Rock in Rio ainda. Isso aconteceu alguns anos depois. A gente estava operando como licenciado. Então, você vai na marca, licencia o produto e eu quero operar a tua loja. Quero operar uma loja da Dimona de produtos do Rock in Rio. Então, esse foi o primeiro e-commerce que a gente fez. E aí você veio para... Você desenvolveu esse e-commerce? Eu entrei, o e-commerce estava ali. Eu entrei para dar uma cara final para ele e ajudar nisso. Entendi. A gente também em 2011, 12, 13, a gente começa a criar e-commerce. Então, a gente entra numa plataforma, começa a fazer uma loja de camiseta de piada, começa a ver onde é que... Começa a botar o pé para sentir esse mercado, não com a marca Dimona, sempre com alguma outra marca. Então, a gente não tinha o e-commerce da Dimona. A gente foi realmente conhecer esse mercado, até para mim. Tipo, eu conhecia de web, né, da parte do Carrasco com a Mata, mas eu nunca tinha vendido, porque eu não ganhava dinheiro. Lá você não monetizava. Não tinha gateway de pagamento. Tá vendo, gente? Olha só. A importância de monetizar a audiência, hein? Ele tinha o principal, a audiência, mas não soube monetizar. A gente tentou vender camiseta, mas não tinha montinho pra gente criar a loja, deu um trabalho. Tá vendo? Naquela época... Não tinha. Aí a gente... 2012, estamos estruturando o sistema, implantando TOTOS. E aí isso ainda era a produção toda ali no Saara? Tudo no centro. A gente estampava a camiseta no centro, recebia no centro, fabricava no sul do Brasil. Então, então você já tinha uma operação... A gente tinha uma parceria onde a gente comprava malha, mandava para uma empresa cortar e costurar e a gente recebia o produto costurado. Entendi. Então, a gente terceirizava tudo. Aí chegava lá... Chegava no Rio, estocava, imprimia e, enfim, fazia a operação. Mas é engraçado você falar imprimir, né? Porque imprimir a camiseta... Quando você diz imprimir, nessa época é silcar, né? Não? Não, a gente trouxe o Silk Digital, né? O Direct to Garment, a impressão sob demanda, a gente trouxe em 2011. 2011 já 2011, era... a gente foi a primeira empresa a trazer a Kornit, que é uma das principais máquinas desse mercado, para o Brasil, na verdade para a América Latina. Não tinha, o distribuidor da Kornit no Brasil não tinha assinado contrato ainda, a gente foi para Israel comprar a máquina. Então aí já se fala impressão. Então. Já era impressão, por mais que boa parte do volume fosse realmente no silkscreen. É que hoje minha cabeça é tão na impressão que nem lembra que existe silkscreen, né? Exatamente. Mas ainda existe, né? Existe, é um volume absurdo de impressão de camiseta no silkscreen. No silkscreen. Eu não gosto muito das palavras em inglês que viram verbo em português, então impressão é uma palavra... Silcar, né? Silcar, pivotar, eu não gosto muito dos verbos. Então, você não vai me ouvir falando silcar, mas sim, Entendi. Silcar a camiseta. Não, mas é porque imprimir, às vezes até pra galera depois Não, na prática, personalizar a camiseta. Sempre que eu estiver falando imprimir, em técnicas diferentes, esse é um ponto que a gente sempre diversificou muito. Sempre, isso aqui é uma tecnologia nova, vamos trazer a máquina e vamos conhecer a máquina. Essa máquina de impressão digital, a corneta, a gente trouxe achando que ia substituir o silkscreen. Achando que, vamos diminuir mão de obra, vamos... E nunca substituiu. Os dois só cresceram. Assim, são mercados diferentes, são produtos finais totalmente diferentes, mas que cada um tem o seu espaço. Entendi. Até hoje, né? Até hoje. Não vejo silkscreen... No custo do Brasil, não vejo silkscreen indo embora. Porque é uma tinta nacional, é uma produção que escala muito rápido. Então, você não é muito difícil competir com o silk digital no custo do silkscreen. Você tem que saber usar cada uma delas de forma muito independente. Silk digital. Esse é um termo também que... A gente inventou o termo. Pois conta aí um pouco disso. Então, se você olhar o Google Trends e botar silk digital, ele
começa a ser pesquisado alguns meses depois de a gente trazer a máquina. Isso não existe no Brasil, porque não tem um nome para isso. O nome em inglês é DTG, Direct to Garment, que é impressão direto em tecido. Porque diferente da técnica que todo mundo talvez já tenha feito até na escola, enfim, você pega a tela, bota a tinta, passa o rodo, você precisa gravar a tela. A impressão digital ela é uma impressora jato, quase como se fosse um inkjet, um jato de tinta, só que a mídia é a camiseta. Então você imprime a tinta direto no tecido. E isso permite que você faça de uma em uma. Então, para uma operação de e-commerce, se você tiver 1.000 pedidos com 1.000 estampas para 1.000 endereços diferentes, você faz as 1.000 em ordem, uma a uma, sem sobra de estoque. Quando que no silkscreen você precisa estocar, precisa fazer um volume mínimo, porque você gravou a tela, preparou a máquina, e aí você faz pelo menos 50, 100, 200. Hoje acho que nosso mínimo são 20, mas assim, é porque a gente tem um mínimo muito agressivo. E aí, então, assim, é muito diferente. E aí, óbvio que o custo também é totalmente desproporcional. Uma, você tem um custo de máquina muito alto, máquina e insumo muito alto, e na outra você tem um custo mais de mão de obra. Então, entendi. Porque você precisa de mais gente operando. Nem tudo consegue automatizar, né? Tem muito processo manual. Então, você tem que imprimir a tela. Então, essa mídia onde a tinta vai, ela tem que ser gravada, revelada. Isso bota tinta, vai na camiseta, lava a tela, cuida para onde vai a tinta que sobra, então tem que ter o tratamento da água. Enfim, são vários pontos que na impressão digital você bota a camiseta na máquina, aperta dos botões, a máquina imprime em 30, 40, 50 segundos, 1 minuto, depende de quão rápido a máquina for, e você seca e acabou. Então, assim, são produtos totalmente diferentes. Quando você vai fazer 30.000 camisas para o Rock in Rio, tudo bem, você para e prepara a máquina para fazer no silkscreen. Mas se você vai fazer um degradê, mesmo que sejam 30.000, fica muito melhor no digital. Então, entender qual dos dois. Vai depender o tipo da estampa. Exatamente. E tudo mais. Né? E aí... Cara, agora eu estou pensando aqui, Igor. Você... Isso, 2008, mais ou menos? Não, 2011, né? 2011 eu entrei. Isso. E como que foi essa experiência sua de... Você estava na faculdade ainda, Sim. Não é isso? E entrar numa empresa tradicional, já com 40 anos, e você com essa cabeça de tecnologia, Sim. E entrar numa empresa familiar, acredito, com um case recente de 100 mil usuários em 6 meses. Conta pra gente, assim, como que foi entrar e o que você sentiu, assim, de barreira, sei lá. Não é fácil. A empresa familiar tem os desafios da empresa familiar. Eu estava num evento... Peraí, aqui é ao vivo, não tem problema. Pode falar. Não precisa parar, não. 35 minutos, viu? Ah, legal. Pô, já? Estamos indo bem. Tá bom, então... Quer uma água? Não, tô bem. Não, só Tá. precisa orientar mesmo. Fechou, mas pode falar que tá de boa. Quiser interromper, galera de casa aí sabe como é que é feita a parada aqui. Tá bom, né? Tá bom. Falei muito já. Não, vamos lá. Tá vendo, cara? A gente acha que a gente não tem conteúdo. Não cheguei em 2013, cara. Falta muito ainda. Falta 10 anos. Falta 10 anos ainda. Mas é uma boa pergunta. Tem todos os desafios de empresa familiar. Eu fui num evento em Las Vegas 2 meses atrás chamado Shop Talk, um dos maiores eventos de varejo do mundo. 30, 40 mil pessoas. E tinha uma palestra um painel, e uma das pessoas trabalhou no Magazine Luiza por 8 anos. E aí, numa das coisas, ela foi uma brasileira. E ela falou, não, eu trabalhei muitos anos numa empresa familiar. E ela tinha se apresentado como trabalhando no Magazine Luiza. Aí eu fui falar com ela, falei, não, peraí. A empresa familiar que você está falando é a Magalu, com sei lá quantos mil funcionários, ação na bolsa, bi de faturamento. É a Magalu. Pô, mas ainda sente os traços de uma empresa familiar todo dia. Pô, todo dia. Então, assim, eu falei, então ferrou, porque você vai... Para mim, é um caminho que acaba. E aí, ela falou uma coisa que assim, me deixou feliz, que assim, não perde isso. É bom não perder isso, porque você tem um trato diferente. Então, a gente tem gente hoje na Dimona que está há mais tempo do que eu, que me viu bebê indo para a loja. A primeira vez que eu saí de casa foi para ir para a inauguração da loja, com 1 mês. Então, eu cresci na indústria de vestuário, varejo e camiseta, principalmente, e eu tenho esse lado de tecnologia. Então, o que eu faço diferente, a única coisa que eu sei fazer é justamente essa interseção entre tecnologia e camiseta. Então, claro que é um nicho super nichado, né? Ponto muito específico, mas isso me ajudou e ajudou a Dimona a construir sistema de uma forma que a gente não vê no mercado. Porque a gente constrói sistema
com conhecimento de causa. A gente, na hora de desenvolver... Como é que a gente... Então, eu comentei que a gente estava no TOTOS e a gente, em 2019, decidiu desligar o TOTOS. Estamos num processo de substituir todos os módulos e esse ano, de vez, a gente desliga. Só falta o PDV das lojas, 100% desenvolvido pela gente. Desde WMS, compras, PDV, enfim, toda operação de loja é feita por sistema que a gente desenvolveu. Mas... vamos voltar aqui à minha pergunta. Quando você entrou, você teve alguma barreira assim? O combinado era que eu teria muita liberdade. Então, tipo, vem e faz o que... Não que você quiser, é óbvio que ninguém faz o que quiser, mas assim, a gente vai confiar. Montaram um laboratório de tecnologia. Literalmente, montaram uma sala lá em cima de uma das lojas e, tipo, eu ficava totalmente isolado. No começo, um programador, que tá com a gente até hoje. E assim, a gente... Vamos desenvolver esse sistema, vamos ver no que vai dar. Aí vocês iam vendo os gaps, assim? Então a gente começou a fazer e-commerce. Então a gente fez o e-commerce do Porta dos Fundos. Entendi. A gente fez o e-commerce do Kibiloco. A gente fez o e-commerce dos Barbichas. E aí a gente viu que isso não escala, porque você não pode fazer e-commerce de todo mundo e operar e cadastrar produto. E aí, em 2014, a gente fez a primeira API da Dimona. Então, quando... Eu lembro. A gente criou um sistema de integração, que é assim, no Brasil ainda não existe outro. E o motivo não é que ninguém teve a ideia, é que você precisa de todo o resto em volta. Eu fiquei anos sem pedido na API. Então, a gente ficava lá desenvolvendo o sistema e a conta não fecha. Se você precisar desse negócio para pagar a parcela de uma máquina que vem de Israel, não fecha a conta. Então, eu tive a liberdade de criar tudo isso dentro de uma empresa que está vendendo para o Rock in Rio, que está vendendo para a Coca-Cola, que está vendendo para o Globo. Então, a gente consegue estar vendendo em loja física. Ali dentro de casa. Exatamente. Então, é quase como criar uma startup dentro de uma empresa já estabelecida. É óbvio que não é com o fundo de criar uma startup e acelerar. Então, assim, a gente foi fazendo tudo com muita calma. A gente foi pisando cada passo com muita segurança. Mas quando a gente desenvolve a API... a gente abre o mercado do Brasil para as empresas de fora do Brasil. Então, hoje, se você comprar camiseta em algum site que não está integrado com a Dimona e ele não está no Brasil, ele tem que imprimir na Europa ou nos Estados Unidos, colocar na embalagem e mandar pelo correio. A gente sabe quanto tempo demora e a gente sabe quanto custa as taxas de importação. Então, o que a gente começou a fazer quando a API estava pronta era comprar e entrar em contato. Olha, eu comprei, demorou 60 dias, eu paguei 100% de imposto de importação. Tem um jeito melhor de fazer isso. Vamos integrar? E demorou, mas veio. Então, a gente, aos poucos, conseguiu fechar plataformas muito grandes que abriram o mercado brasileiro e é um público que já comprava. O cliente já estava indo comprar, já tinha venda. E você escuta, quando você conversa com o pessoal de fora, não, a gente desistiu de vender para o Brasil, porque é muito difícil, o cliente não recebe nunca, desiste do pedido. Então, a gente conseguiu, com tecnologia, abrir o mercado para esses players de fora. E abriu o mercado brasileiro. Abriu a possibilidade de vender camiseta para empresas como a Montim. E eu com a minha mega operação aqui, Exatamente. uma sala menor que essa aqui, que nem sabia que existia. Então, você não tinha como fazer diferente. Você precisava comprar a máquina, comprar o produto, deixar ele em estoque. E a gente cansou de ver nesses anos o cliente que quer criar uma marca de camiseta fazendo pedido de 10, 15, 20, 30 mil reais, bota a camiseta na prateleira e quebra com o estoque na prateleira. Exato. Porque os 20, 30 mil reais que esse cara está investindo no começo da operação tem que ir para aquisição de clientes, tem que ir para marketing, para venda, para estratégia, para branding, que seja, mas não para estoque. Então, o que a Dimona ofereceu em 2014 pela primeira vez no mercado brasileiro foi a possibilidade da galera criar a marca de camiseta sem investir em estoque. Então, a gente customiza a etiqueta, você customiza a impressão. É claro que você não customiza a camiseta inteira. Esse produto só existe, né? O on-demand, ele só existe porque está todo mundo usando 4 linhas de camiseta. Então, você tem as mesmas camisetas que a Dimona vende na loja, você tem disponível para integração. A gente faz ela white label, tira a etiqueta, bota a etiqueta do lojista, pode colocar alguma coisa na embalagem, a gente foi aprimorando o produto com esses anos. E hoje tem até muito mais do que camiseta. Sim, hoje tem outros produtos, tem caneca, tem bolsa, Então a gente foi evoluindo ouvindo a demanda. Então o pôster é um produto que a gente lançou há 6 meses. Nem isso, né? Mais ou menos isso. Então, assim, por pedido de cliente. Tá e a gente gente? gosta disso. A gente compra a máquina e monta. Olha que interessante, cara.
quando a Montink nasceu, eu nem era Montink ainda, final de 2014, mais ou menos. Cara, visitando aqui em Belo Horizonte fornecedores, eu preciso disso. Aqui também tem muita empresa que, Sim, tem né? muito. Facção, né, que fala e tal. Os caras falam, cara, você é louco, fazer uma camiseta nesse preço, não existe isso. E aqui eu não lembro o nome, mas eu visitei uma empresa que tinha uma cornite. Tinha, eu sim. Cara, eu não lembro, não vou lembrar. E quando eu cheguei, fui lá, tal. O cara, não, velho, mas isso não vai para frente. Aí eu falei, pô, ferrou. Então a gente teve que montar nossa fabriquinha lá, limitada e tal. Mas foi importante para a gente também ter essa dor durante um tempo, porque talvez se eu conhecesse vocês no início, talvez a gente ia desistir. Os caras já estão fazendo, velho. Para onde que a gente vai? Eu penso assim, sabe? Interessante. Entendeu? Eu gosto, assim, o cliente que conhece do processo é bem mais fácil. Né? Então, assim, a gente não precisa ensinar o que é ser, o que é digital, a gente não precisa ensinar os desafios. Se você já tentou imprimir uma camiseta, você valoriza mais o que a gente faz. É mais fácil. Então, assim, a gente, não, eu vou comprar a máquina. Cara, compra, daqui a uns anos você volta, porque não escala. E mesmo que você vá muito bem, a gente tem hoje clientes integrados que são marcas muito grandes. Em algum momento do ano, a sua produção estoura. Em algum momento do ano, a tua máquina está limitada. Porque você não está provisionado para o pico. Você tem a máquina para produzir sua média. Chega um Black Friday, chega Dia dos Pais, Dia das Mães. Ou você vai... Então, tem duas opções. Ou você vai produzir... Você vai ter uma demanda maior do que você pode produzir. Ou você tem mais máquina do que você precisa. Não tem meio termo. Então, você precisa... É quase como a AWS no começo, né, o servidor da Amazon, que você terceiriza o servidor para eles. Porque, cara, eu não vou ter máquina para o meu e-commerce para o ano inteiro. Ou vou botar servidor. Eu vou botar o servidor para o pico do Black Friday ou para março, que eu não tenho cliente nenhum na plataforma. Então, como é que você gerencia isso? E o Print on Demand ajuda nisso. Então, mesmo que você seja uma marca estabelecida, você consegue terceirizar e integrar só para o momento que, cara, só que a água chegar no pescoço, para você não parar de vender. Porque o que a gente ouve de muito cliente é que eles desligam, chega perto do Dia dos Pais, perto do Black Friday, ali no pico, cara, corta anúncio porque a produção já está no limite. Então, é dinheiro que fica na mesa. Mas eu vou gastar R$1, R$2 a mais na impressão porque eu estou terceirizando. Mas calma aí, você está deixando de vender. Ou você está botando um prazo de 15, 20, 30 dias que o consumidor de hoje já não aceita mais. Então, o Print on Demand ele serve como uma válvula de escape para empresas que já estão super estabelecidas e marcas que todo mundo conhece. Então, e também para qualquer pessoa que está começando. Né? Quem está começando tem um benefício claro de não ter que investir na máquina. Mas o cara que é muito grande, eu tenho caixa, eu vou comprar a máquina. Vai, compra a máquina. Mas, inclusive, algumas grandes aí também tentaram se enveredar aí e não conseguiram, né? É um volume de investimento muito alto. Então, o pessoal, as grandes varejistas do Brasil, o pessoal de muita loja que compra essa máquina, normalmente usa para produção própria. O cara tem tanta produção que o pedido de 2.000 para ele é o pedido pequeno. É o pedido que não vale para ele colocar... O pedido que para a gente não faz sentido colocar no silkscreen, que é 10 camisetas, uma marca que faz milhões de camisetas, talvez seja o pedido de 1.000. E aí ele bota nessa tecnologia. Mas ela não foi necessariamente feita para esse volume, né? Para 1.000 camisetas iguais. E aí a gente... então, essa pegada de tecnologia, API, integração, a gente consegue... Aí depois, assim, realmente é uma maturação. Ensinar o Brasil para os clientes de fora é muito difícil. Até o termo aqui para o mercado, né, brasileiro, print on demand. Não, você tem os dois lados. Você tem que ensinar para o Brasil o que é print on demand e a gente teve que ensinar para o gringo o que é um boleto. O que é o direito de arrependimento, o que é vender no Brasil, o cliente fazer o chargeback e botar no Facebook a foto com a camisa. Então, assim, não recebia, mas está a foto no Facebook com a camisa. Eu sei muito bem o que é isso. Assim, acontece, é Brasil. São pontos específicos que, depois de alguns anos, a gente aprendeu a vender para fora. E assim, é pegar na mão do cliente que... não que ele está cagando para dizer, senão ele não estaria integrando com a gente. Mas não é uma prioridade. Não é o maior, vou ganhar rios de dinheiro, principalmente no câmbio desfavorável. Mas é uma avenida, às vezes o cliente dele quer. O cliente do nosso cliente, você tem Brasil, é um diferencial para ele. Entendi. Então, a gente pega esse cliente na mão e olha aqui,
A parte fiscal você faz assim, a parte de cobrança você faz assim. Ou então você usa Montink. Ou usa Montink, exatamente. E aí você resolve tudo. Exatamente. Então a gente... Tá, legal, mas... Pô, aí a gente já tá falando... 2016, 17, 18 é quando a gente entende que a integração é um produto. E aí eu consigo lá dentro da empresa familiar, que todo mundo... tá todo mundo vendendo licenciamento, vendendo B2B. Eu começo a, com isso, ganhar mais relevância dentro da empresa. A gente começa, a área de tecnologia, começa a entregar mais resultado. Pô, calma aí, a primeira vez eu cheguei num almoço, eu falei, não, eu tenho um cliente que vai mandar 10 mil pedidos no mês. Ah, você é maluco, não existe isso. Uhum. Quando entregou, a gente falou, opa, calma aí, isso é um business. Isso a gente tem que dar nome, aí entra lá de marketing. Entendi. E aí que a gente começa a escalar isso. E nessa época já tinha lá o centro de distribuição? Não, a gente monta o nosso centro de distribuição em 2014 para 2015, um pouco antes da Olimpíada. Dimona foi a camisa oficial da Olimpíada, do Rio 2016. Pulamos essa parte nesse ano, hein? E a gente contrata o WMS da TOTS em 2015, que até hoje não está implantado. Então, esse foi um dos motivos da gente sair da TOTS. Desde 2015 até 2019. 2019 a gente desistiu. Enfim, não importa por quê. Tinha um Igor para que TOTS, né, gente? Não foi entregue e a gente fez o nosso. Uhum. Tá funcionando super bem. Lá eu já fui várias vezes lá. Sim, CD funciona, né? Caramba, cara. Vocês têm que ver, galera. Depois, se der, a gente coloca umas imagens aqui do CD. É coisa de louco. E eu tô sabendo que tá até ampliando lá também. Vai dobrar de tamanho. Pô, sensacional. E tudo o sistema de código de barra e tal. Sim, o estoque hoje ele tá todo online. A gente sabe em tempo real, se abrir o celular ou o computador, cadê cada camiseta, o pedaço do processo, a quantidade em estoque, em qual endereço está, como é que foi a movimentação dela. Então, assim, isso aí para gestão de custo mudou na totalmente, ponta, né? Mudou bastante. A gente sofria muito com essa falta de visibilidade. E aí, então a gente está indo e voltando na história, mas 2015, 2016 a gente monta o CD, então a gente sai do centro, a parte de estamparia e distribuição, sai do centro do Rio e vai para lá. O e-commerce, então a parte de integração cresce muito. O resto da terceira geração, então minha irmã e minha prima entram também mais ou menos nessa hora para ajudar principalmente cooperação online com Fernanda e Karine. Então a Karine entrou em 2013 na época do Porta dos Fundos, JMJ, operação, e aí ela saiu para ir para a L'Oréal e a Fernanda entrou e assumiu exatamente isso, operação do e-commerce, operação das integrações. Legal, né? Então, eu participei, né, disso. Sim, tava cara? Lá. Você viu a gente no centro ainda, né? A operação do e-commerce no centro. No centro. Eu fui lá ontem, vi, o andar tá lá, a gente vai fazer uma obra lá. Mas é muito louco. O que começou ali, a gente imprimia o pedido, recebia a Montink mandou 10 pedidos, 100 pedidos, não importa. Você imprimia 100 folhas, fazia o picking das 100, tinha que imprimir, e aí a gente também viu que isso não escala. E aí a gente desenvolveu o sistema de controle de produção, tudo com código de barra. Então, hoje, as 1000 camisetas que a gente tem que fazer para 1000 endereços diferentes, está tudo no código de barra, a gente escaneia ela no processo inteiro. A Montink, os nossos clientes em tempo real sabem onde cada camiseta está no processo de produção. E aí, isso na hora de enviar, a gente escaneia, imprime a etiqueta, imprime a nota fiscal, cria a embalagem e manda para o cliente. Então, a gente também foi aprendendo com o processo e aprendendo com visitas para empresas de fora do Brasil. Não tem jeito. O Brasil, a gente foi aprendendo. Então, em 2014, eu visitei... construindo esse mercado, eu visitei a Café Press, que era uma das grandes desse mercado. A gente chegou lá, a gente faz 20 mil pedidos por dia. É inimaginável para o Brasil, naquela época, 20 mil pedidos por dia. E ninguém correndo no warehouse. Isso eu me lembro assim, chegar lá, tá todo mundo numa paz, numa tranquilidade. Rodando bonito ali. Tranquilo. E, enfim, a gente vai chegar lá em breve, espero. Tá, mas a gente vai chegar lá, não? Vocês já estão... A gente já está lá, então. Onde vocês estão? A gente está hoje, a Dimona tem operação no Rio de Janeiro, tem loja no Rio de Janeiro, a gente tem uma operação de impressão nos Estados Unidos, perto de Miami. Fica a dica aí, hein? Quem quiser. Montink, Brasil, Estados Unidos. A Montink vai vender. Eu vou falar aqui para comprometer o Ramiro. Rapaz. Então você vai criar a loja na Montink e vai poder vender no mundo inteiro. Então a integração já está pronta, né? Então a gente já tem clientes que a gente leva do Brasil para lá, dos Estados Unidos para cá.
E em 2020 eu peguei o avião no meio da pandemia, cheguei em Miami, montamos o warehouse e começamos essa operação, assim, de um warehouse Então já vazio. tem 2 anos. Vai fazer 2 anos que a operação lá está rodando. Só camiseta falando inglês. Só camiseta, casaco. Quer dizer, lá o mercado, até falar um pouco mais assim do print on demand, a questão de portfólio de produto e tal. Então, vamos voltar para o Brasil, porque tem a questão da fábrica. Nessa linha do tempo maluco que a gente não está conseguindo construir... mas é isso mesmo. A gente tem uma fábrica de camiseta no meio do caminho. Então, a Edmora terceirizava verdade. lá para o nosso parceiro em Santa Catarina. E aí, 2016 ou 2018? Eu não lembro. É um dos 2 anos. Acho que 18, hein? É que teve um evento político muito importante no Brasil em um dos 2 anos, que eu não quero dar nome para não chegar para um dos 2 lados. Mas teve. E aí foi justamente na época o Brasil entrou numa crise, mais uma. E aí a gente foi negociar preço e não teve uma negociação muito amigável. A gente falou, quer saber? Montamos a gente. E aí a gente montou a fábrica. E aí a gente traz máquina de corte e costura de última geração. Assim, aquela de corte a laser lá... o corte gigante. Não é a laser, mas fica mais legal quando fala corte a laser. É igual o circo digital, né? É uma faca. O corte a laser, na parte de tecido, normalmente ele corta uma camada de tecido só. Então, quando você faz um tecido plano, alguma coisa, você faz o corte realmente a laser. Quando você faz o enfesto, né, que são as camadas de malha em numa altura um pouco maior, você precisa de uma faca para cortar. O laser não vai tão fundo. Entendi. Então você marca a laser o ponto de entrada, você triangula para a máquina entender como que está aquele posicionamento, mas o corte é uma faca. Saquei. E aí ele corta tudo digital, né? Então você carrega o molde da camiseta, das camisetas, no caso, o encaixe, no software da máquina, a máquina corta, vai puxando, a máquina faz o enfeite, no final você tem as peças que entram na costura. Então, a gente entrou, conseguiu assim, montar a fábrica em 2 meses. A gente incluíram mais um processo. A gente verticalizou. Então, a gente pegou nossos fornecedores de malha, que a gente mandava a malha para um parceiro cortar e costurar, a gente passou a trazer a malha para o Rio de Janeiro e cortar e costurar no Rio de Janeiro. Então, a gente contratou 50, 60 pessoas nesse momento só para cuidar da operação de corte e costura. E deu muita liberdade. Assim, o nosso controle de qualidade melhorou muito, a nossa liberdade de processo melhorou muito. O controle de estoque. De tudo. Então, assim, a gente hoje tem óbvio, a gente tem o estoque do produto, mas também tem o estoque da malha. Então, a gente consegue regular muito melhor e aí consegue realmente fazer um print on demand, porque a gente fabrica também de acordo com a venda. E aí que a gente, quando chega nos Estados Unidos, tem um choque, porque lá o mercado ele é muito dividido. Então, você tem os distribuidores e os fabricantes de camiseta, de blanks em geral, né? Camiseta, casaco, enfim, tudo. Focado só nisso, que não imprime. Então, você compra de marcas que são muito grandes no mercado americano, que o teu cliente está pedindo por ela. Então, é como era nos anos 90, a camisa da Hering. Que a Hering saiu desse mercado, ela não vende mais a camisa lisa para atacado, né? Ela foi para moda. E aí... Aí tem a outra ponta que só imprime. E, assim, minha opinião, né, é que o esquema tributário do Brasil atrapalha o mercado de distribuição. Então, o Brasil tributa muito a cadeia de fornecimento e nos Estados Unidos a gente não paga imposto, você compra para revender. Então, a gente, quando compra e vende para uma empresa, o distribuidor pode comprar do fabricante, quem imprime, no caso da Edmona, pode comprar do distribuidor, a agência pode comprar da Edmona e só lá o sales tax ele só vai ser devido na última transação, para quem de fato está consumindo. Então isso deixa que fica leve, né? Não existe um benefício fiscal em verticalizar. Posso estar falando besteira se tiver alguma coisa muito, mas assim, não é que nem no Brasil. Explica um pouquinho melhor isso. No Brasil, quando a Edmona para de comprar do parceiro a camisa... Então, a gente não comprava a camisa, a gente contratava uma empresa para cortar e costurar. Só que ele tem que emitir uma nota fiscal para a gente de beneficiação. Então, você manda uma remessa de beneficiação e ele te devolve. Existe um imposto nessa nota fiscal. Por mais que a Edmona... Começou ali Não, começou lá embaixo. O fio, você teceu o fio, transformou o algodão em fio, tem imposto. Você pegou o fio, transformou em malha, teve imposto. A malha foi cortada, teve imposto. A gente estampou, tem imposto. Aí a gente vendeu para a Montin, que tem imposto. A Montin que vendeu para o lojista tem imposto. O lojista vendeu para o cliente final, tem imposto. No final das contas, a carga tributária é mais de 50%. Assim, se você pegar quanto saiu o algodão lá na ponta,
dos R$80, R$100, R$50, não importa, que o cliente pagou, mais da metade, se você considerar toda a cadeia de produção, foi para pagar imposto. Então, o Brasil beneficia as empresas que se verticalizam. Se tem uma empresa que faz tudo, você não tem imposto quando você transfere do seu estoque para... Assim, você não está pagando imposto de venda. E aí, no Brasil você tem crédito e débito, dependendo do seu tamanho. Muitas dessas empresas estão no simples, que você não aproveita crédito, você não gera crédito. Então, assim, o esquema tributário do Brasil ele é tão complexo, e aí você tem um imposto interestadual, você vai comprar de uma empresa em Santa Catarina, vai pagar o DIFAL, não vai aproveitar esse DIFAL. Vamos ter que fazer um outro podcast até amanhã falando isso, e não vai resolver o problema. Então, lá não existe isso. Lá quem paga o sales tax, o imposto que seria o ICMS, muito mal, que seria, na verdade, o imposto de valor agregado, né? Que, enfim, tem até uma discussão de trazer isso para o Brasil. É só no consumo. Você só paga no consumo. Então, a Dimona nos Estados Unidos. Se eu comprar caneta para o escritório, se eu comprar cadeira para o escritório, eu pago sales tax, porque eu estou consumindo. Se eu compro caneta para revender a caneta, eu não pago sales tax. E aí você tem... Então, assim, você no final do trimestre, você reporta as vendas. Olha, eu vendi esse trimestre tanto com sales tax e tanto sem sales tax. Então, eu vendi isso aqui para uma escola. Quando eu vendo para a escola está consumindo a camiseta. Quando eu vendo para um lojista que vai revender... Então, venda a venda, no cadastro do cliente, você marca se ele... Qual que é o perfil dele lá. Exatamente, se aquela venda coleta imposto ou não. Então, ele é muito... ele favorece que exista o distribuidor, coisa que no Brasil, para camiseta, acabou. Inviável. Então, lá a gente tem milhares de SKUs, que no Brasil a gente tem 4 camisetas, lá a gente tem mais camiseta do que precisa. Porque imagino que é assim, o distribuidor está ali, o cara precisa amanhã aqui. A gente fechou um pedido para um cliente de NFT de 4 mil camisetas na segunda-feira, na terça-feira chegou. Eu não preciso ter ela em estoque, eu não preciso ter a fábrica, eu não preciso ter... Entendi. Eu vou lá e boto o pedido no distribuidor. Camiseta de NFT? Opa! Quem sabe aí, hein, gente? Bom, né? uma conversa que a gente vai ter. Vamos ter bem mais podcasts. Sim. Né? Mas é um evento de NFT, tipo, uma empresa que está muito legal lá, que está justamente monetizando NFTs, né? Legal. E o cara, 4 mil camisetas de segunda para sexta e chegou. No Brasil, a gente tem esse estoque. Então, lá não. Lá a gente tem acesso via sistema ao estoque do cara, a gente viu que ele tinha disponibilidade, fez o pedido. Dia seguinte de manhã está lá. Em 3 horas eles fazem o pick. Então, se você quiser ir buscar em 3 horas... que você quiser está disponível para você, então você não precisa estocar. Então isso também deve estar trazendo um conhecimento para a operação aqui no Brasil muito grande, gigante, né? A gente aprendeu muito com o volume, que o volume lá é totalmente desproporcional. Não tem, assim, a gente está muitos anos atrás, o mercado de impressão sob demanda, o mercado do e-commerce, todo assim, o mercado consumidor, não é só a população, não é que eles têm 1,5 a população do Brasil, o mercado de consumo lá é totalmente desproporcional. Então, a gente vê isso no volume de camiseta. Né? Só que a cobrança por prazo, por qualidade, também você está brigando com a Amazon. Assim, vamos... Então, a gente melhorou o sistema. E a gente ficou muito feliz. Assim, eu fico muito feliz de chegar lá e ver que o nosso sistema não perde para ninguém. Então, assim, a gente Vocês usam a mesma plataforma? A mesma máquina, mesmo sistema, mesma integração. Então, assim, a gente chegou lá e fui visitar... pessoas do mercado, empresas gigantescas desse mercado, e o nosso sistema não perde para nada. A gente tem o mesmo código de barra, a mesma integração, o mesmo pique. Então, assim, a gente conseguiu... Aquela diferença que eu vi a primeira vez em 2014, quando eu visitei a Café Press, que não tinha nada, eu estava imprimindo papel, fazendo tudo manual, hoje não tem mais. A gente conseguiu andar e desenvolver aí em 8 anos, que é tempo pra caramba, mas... a gente poderia não ter feito nada. Um montinho que está fazendo 8 anos. Exatamente. É tempo pra caramba, mas também não é muito tempo. Exatamente. Né? Não, mas é bastante. É bastante. E aí a gente conseguiu, acho que assim, a evolução é muito nítida. Chegar no que era a operação de 2014, a gente chegar na operação de hoje, ela é muito nítida. E essa interseção, né, de novo, entre tecnologia e que quando a gente conversa com nossos clientes nos Estados Unidos, tipo, por que existe esse espaço nos Estados Unidos? Né? Porque da onde uma empresa brasileira vai competir lá com gente que tem o caixa muito mais fundo, que tem 30 anos de mercado nos Estados Unidos, não 50 no Brasil, você chega lá, você não é ninguém. Você não, tudo bem, as máquinas são as mesmas, você acaba conhecendo os fornecedores. Mas você vai alugar um warehouse lá, cadê teu histórico de crédito? Não tenho. Quem é você? Não, minha empresa tem 1 mês, eu não tenho. Aí
São desafios que... Então, assim, da onde vem esse espaço no mercado é entrega, qualidade, é integração. Então, a gente tem uma integração muito boa com todos os nossos clientes. Então, assim, a parte de tecnologia, isso que a gente entrega para a Montink no Brasil, a gente entrega lá. O nosso cliente nos Estados Unidos sabe a todo momento onde estão todas as camisetas, onde está a produção. Se ele quiser cancelar um pedido, ele aperta um botão no painel dele, o pedido, se tiver no status certo, ele pode ser cancelado. Se ele quiser trocar o endereço, a gente troca o endereço, sem e-mail, indo e voltando. Essa vai me cobrar isso no Brasil, a gente pode... Não, já está gravado aí. Não dá para fazer. O Brasil tem dificuldade, porque o Brasil, por exemplo, em algum momento do processo a gente emite a nota fiscal. E aí você não pode mexer mais em nada. E lá você não tem nota fiscal, você não emite, só você troca a qualquer momento. Caramba, né, cara? Tem um business dentro desse business que a gente ainda não explorou no Brasil, que é um ponto que a gente pode tentar fazer junto, que é o de warehousing, né? Então, imagina, todos os lojistas da Montink, um quer vender um chaveiro, o outro quer vender um adesivo, o outro quer vender um fone de ouvido, e aí a gente vai ficar até amanhã falando produto que é impossível produzir sob demanda. Sim. Lá fora, as plataformas já aceitam que você envie esse produto, quem está fazendo a impressão estoca, e aí na hora de fazer o picking, ele pega um e imprime o outro e manda junto. No Brasil é muito difícil de fazer por causa da questão fiscal. Você tem que ter a nota de entrada do produto, isso está no teu estoque, você faz a nota de saída. Você está vendendo um produto que você não comprou. Então, como é que essa nota fiscal de venda, como é que você acerta o teu estoque? Porque isso você tem que dar entrada no estoque. Assim, muito complexo. É mais complexo. Eu não vou falar que é impossível, mas é mais complexo do que lá, que não tem nada disso. Assim, quando você não tem nada disso, você só operar. recebe, é uma questão de sistema, uma questão de controle. Aqui você tem que fazer tudo isso e mais a complexidade fiscal. E aí você acaba não fazendo. Quem faz isso hoje é o Mercado Livre. Você manda lá, Mercado Livre full, mas sei lá, quantas pessoas do Mercado Livre tem para fazer isso? E a gente vai vender camiseta muito antes de desenvolver um produto desse. Então, assim, a burocracia do Brasil acaba segurando e aí não nasce uma startup para fazer isso. Ou se nasce, procura a gente, que a gente quer resolver esse problema, mas é complicado. Então, estamos lá, 2 anos. E assim, falando de empreender, estamos aqui, sei lá, 40 minutos. Quanto tempo aí? 1 hora. Uma hora. Quantas histórias de empreendedorismo você contou aqui, né? E não só para fora, né? Mas você entrou empreendendo dentro da empresa da família, né? Sim, a gente teve muita liberdade. Então, assim, meu pai e meu tio sempre deram muita liberdade para nós 4 da terceira geração, das ideias não tradicionais. Não sentaram em cima, não. O negócio é assim há 40 anos e vai ser assim pelos próximos 40. Então, é mérito deles, que podiam falar, cara, vocês são malucos. Não quero tomar esse risco. Vamos tocar o negócio do jeito que está indo. Talvez a gente não tivesse ficado, porque a gente não queria... eu não preciso trabalhar em alguma coisa de tecnologia, é o que eu gosto de fazer. E você já enxergava assim, esse caminho? 2012, 2013, eu tô com a minha esposa desde 2008. 2012, 2013, a gente tinha muita... Não, você vai ficar sempre trabalhando com seu pai, não sei o quê, uma cobrança dela. Me dá 10 anos. Eu quero fazer alguma coisa diferente, que vai ser assim, você vai ver que é diferente do que era. Mas me dá tempo, porque o Brasil... Então, eu já tinha... A visão do Print on Demand, para mim, estava muito clara, desde muito cedo, 2013, 2014. Foi um processo de convencimento. Entendi. Fazer o resto da empresa, inclusive todo mundo da família, embarcar nisso, é um conceito muito abstrato para o Brasil. Vou fazer um gateway de camiseta em 2014, quem que vai consumir isso? E aí a gente vou fazer integração, vou fazer API, vou expor no VTEX Day, vou fazer... Cara, então assim, é muito longe. É um processo. Então assim, o dia que a gente entregou um cliente com 10 mil pedidos em um mês, falou, não, calma aí, isso aí é um business. Então a gente vira a chave e aí a empresa compra essa maluquice. Então assim, a estratégia sempre foi... Óbvio que não é que sempre foi essa. Ninguém nunca, 10 anos atrás, imaginei estar nos Estados Unidos. Óbvio que não. Mas foi um pulo, né, cara? Foi uma consequência. Para ir para lá, uma consequência. Foi uma consequência vocês já sabiam que a gente fazer. já estava fazendo aqui. Mas eu acho que assim, a gente conseguiu... Então, assim, eu conseguia entregar isso, né? E estamos muito longe, assim, estamos só começando, né? Acho que tem muita coisa que a gente quer fazer ainda. Mas aquela ideia original de trazer o Print on Demand para o Brasil, eu acho que temos. Então, assim, quando a gente conversa com as maiores empresas do mundo de Print on Demand, existe uma solução no Brasil de impressão, que não perde para nada, para nenhuma das que você tem no mundo.
que eu acho que é um pouco melhor do que muitas que estão por aí em termos de integração, em termos de tecnologia, em termos de o quanto você consegue de visibilidade da produção, de prazo de entrega, de preço. Porque a gente nasceu no varejo, a gente nasceu na atacada, a gente nasceu naquela camisa de 100 mil camisas a $1, a R$1. A R$1. Ou $1, que era a mesma coisa, né? Na época. Na época. Hoje não... Bom, se alguém quiser me vender $1 a R$1... Só... Tô comprando. Então, a gente traz tudo isso, só que agora com uma pegada de tecnologia. Show. Então, assim... E é só o começo, né, Igor? É só o começo. Tem expansão para tudo que é lado vindo por aí. Tem muita novidade. Estamos animados. Muito trabalho. Tem vaga lá nos Estados Unidos pra galera? Talvez tem gente que vai ver esse aqui que mora lá, pô. Ó, tem. Se tiver gente em regiões aí mais frias dos Estados Unidos... enfim, estamos precisando... Acho que o desafio nos Estados Unidos hoje é contratar gente. Os Estados Unidos passou do pleno emprego, né? Então, é muito difícil reter gente lá. Força uma pressão em salário, né? Então, assim, engraçado que sem querer entrar em nenhuma... sem nenhum conflito, mas lá não tem nada de CLT e o funcionário ganha muito bem. Lá você é forçado pelo mercado a pagar muito, porque senão você não contrata ninguém. Entendi. Então, e não tem. O cara, mas se o cara fizer besteira numa máquina e mandar embora hoje, ele foi embora hoje e não tem seguro-desemprego. Acabou. Não tem nada, não tem FGD, não tem multa. Mas também o cara me manda mensagem, WhatsApp, Igor, obrigado, amanhã eu não vou mais. E some, nunca mais eu vejo a pessoa na minha vida. Então, assim, vai dos dois lados. Né? Dos dois lados. Mais franco. E né? Qual que é a estratégia tem alguma coisa que você está fazendo para, sei lá, a cultura da empresa? A gente percebeu, e assim, tem um documentário na Netflix, American Factory, que é uma fábrica em Detroit, se eu não me engano, que é de vidro, e ela fecha, manda quase todo mundo embora. Alguns anos depois, uma empresa chinesa compra. E aí isso mostra o conflito dos chineses gerenciando os americanos. Então, a cultura da China, que eu não concordo, de não se preocupar com a saúde do empregado. Você chega... ele mostra a fábrica da China, o pessoal mexendo em vidro com a mão, sem luva, sem óculos. E os americanos ficam totalmente espantados com isso, com razão. Mas mostra, o chinês você manda fazer A, B e C, o cara faz A, B e C, não discute. E o americano, que a série mostra, óbvio que não é todo mundo, mas os que na série retrata, ele sempre argumenta. Ele, não, vamos tentar fazer A, B, C e D, ou D, F, J. Vamos tentar fazer uma coisa diferente. E eu senti muito isso. Gente, brasileiro... Cara, na média, a galera do Brasil trabalha muito bem. Você treina a pessoa e vai bem, vai muito bem. O americano você tem que convencer. E é um trabalho muito difícil quando a gente vem... vamos montar uma operação. Não é um business de estratégia. A pessoa que vai trabalhar fazendo picking, é execução de picking. Eu faço isso há 50 e poucos anos. Esse é o jeito que a gente quer que a empresa faça o picking. Eu não queria ter que argumentar e discutir, que tem que ser assim, mas né? a gente tem que fazer assim. Então, assim, a gente... E a galera lá que trabalha são americanos? São americanos. A gente hoje tem muita gente com origem latina, porque a gente está em Miami, então muita gente que é americana e não fala inglês, que foi um choque para mim também. Então, estou gastando espanhol lá. E a gente viu que é um perfil mais parecido com os brasileiros. O pessoal que nasceu lá, mas que tem família latina, então que os avós, enfim, alguém da família veio de Venezuela, Cuba, Colômbia, Peru, enfim, América Latina do Norte, normalmente é o que tem mais lá. América Central, alguma coisa assim. É um perfil mais parecido com o brasileiro. Um cara que gosta do trabalho, que se importa. O americano, que a gente tem alguns, tem gente muito boa lá. Mas a gente teve alguns casos de gente que não está mais lá, que o cara chega, trabalha um dia, não trabalha o outro, e recebe por hora. Então, assim, não tem penalidade. Você manda o cara... Ele sabe que a qualquer momento manda ele embora, mas está com pleno emprego, então você precisa do cara. É complicado, é muito difícil. E assim, a operação de máquina é A, B e C. Você sabe, eu sei como trabalhar com essa máquina. E aí eu fui mostrar, aconteceu comigo, eu fui mostrar, o cara chegou 2 meses de empresa, ele pegou aqui no ombro, no, I have my way. Não, cara, você não tem a sua forma de fazer. Ou você vai fazer da forma da empresa, ou você não vai fazer. E você não deu tempo em 2 meses você entender como a máquina funciona, e o que você está fazendo vai dar problema em algum momento. Mas, assim,
a gente tem que argumentar isso muito. Então, assim, é um trabalho de convencimento, enquanto no Brasil é treinamento. Saquei. É assim e tal, então, a pessoa assim, aceita melhor, né? Mais fácil. Não sei se é mais fácil, não sei se é... Eu acho que assim, lá é muito... E é estressante, porque a pessoa... Se ela não se convence, você fica toda vez... Assim, mas tem uma questão de cultura, que a pessoa tem que acreditar na forma de trabalho. Uhum. Cara, talvez na área de marketing, talvez na área de vendas, talvez na área de operação menos. Você tem um protocolo de operação, é A, B e C, cara. Motorista, cara, o cara tá fazendo operação de paleteira, operação de empilhadeira num warehouse, cara. Você não vai fazer da sua forma. Você tem a linha e você dirige dentro da linha. E isso é um pouco, assim, é só a forma de ser, entendeu? Então, lá você tem que convencer. E aí você teve que se adaptar nisso. Tivemos que aprender a lidar com o americano. Não é fácil. Eu acho que tem uma questão dele ser gerenciado por um brasileiro, que é o caso do documentário. Ele ser gerenciado por um chinês, alguém de fora, alguém que... não aceitam bem. Então, assim, essas particularidades. Né? Não é fácil. Mas, assim, óbvio que tem problema, mas o lado burocrático é zero. Então, assim, a gente... Aí compensa, né? A gente chegou lá A gente assumiu o warehouse, né? Então, warehouse novo. Óbvio que eu não olhei todos os hidrantes do warehouse, duvido que alguém vá... A inspeção para você tomar posse, bombeiro. Tá bom, estamos andando com bombeiro. Um extintor de incêndio vencido. No Brasil, você vai morrer em dinheiro. Não tem, eu gelei. Ela falou, toma aqui, esse aqui é o telefone da empresa que você liga. Na minha inspeção do ano que vem, eu vejo quanto tempo demorou para você recarregar o extintor. Ou seja, confia, né? O objetivo dela é que o extintor esteja na validade. Se daqui a um ano voltar e tiver vencido, vai estar lá no sistema, vai estar em algum lugar, e aí eu vou ter um problema. Vai tomar. Mas não é ela. Eu não vou pagar um dinheiro e resolver o meu problema. Saquei. Até porque pagar o dinheiro não recarrega o extintor. Então, é outra mentalidade. Infelizmente, tipo, assim, zero não acontece no bombeiro específico, não são todos, mas é um ponto que, assim, me chocou, porque eu falei, putz, ferrou. Você pega um problema aí, qualquer coisa, aqui você pensa que, não, vou me ferrar. Brasileiro. Lá não tem jeitinho, tem a regra. Tudo certinho. Pois, cara, contamos aqui quase 60 anos de história aqui em uma hora e pouco. Mais. E tem mais história ainda, né? Tem mais tanto dentro e o que vai acontecer, né? Verdade. Tem mais vindo, né? Cara, obrigado muito demais. Obrigado, cara. O que você achou aí da ideia? Eu gostei, eu gosto de falar, aprendi com meu pai, cara. Aprendi a sentar em reunião Vamos trazer seu pai aqui. Sentar em reunião com ele. Finaliza aí, cara. Tá, vou finalizar. Então, tá rolando ainda. Tá rolando, né? Tá. Não, tá. Não, sentar a reunião com ele começa meia hora de história antes da reunião. O problema é que eu já ouvi todas, né? Então tem que deixar gravando desde antes. Mas é bom. Moçada, obrigado aí pela atenção. E... Como é que é? Pra lá. Tá vendo? É ao vivo. É aqui. Obrigado, Arthur. Tamo junto. Aqui foi um papo com um baita empreendedor, Igor Bloomberg, dono de Nova York. Não, aqui não vai. E é só o começo. Valeu. Até a próxima. Let's Print.